Então vamos lá, capítulo 13 de Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 vezes. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizeste morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Obrigado pelo dia de hoje, pela bênção de estarmos juntos. Dá-nos, ó Deus, em compreensão desse texto, para que vivamos de uma maneira que Te agrade. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a preciosidade da Tua obra, da obra do Teu Filho Jesus. Obrigado pelo dia de hoje, pela vida de todos que aqui estão, e continue, Senhor, a nos abençoar. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu chego que toda a igreja deve entender bem o capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse. Todos os capítulos são importantes, mas entender bem o capítulo 12 e o capítulo 13 é importante para a vida de qualquer crente, e é uma missão importante para nós nesta noite aqui. Vou tentar resumir o capítulo 12, vou tentar resumir, e daí nós caminharemos assim por diante para o capítulo 13, tá bom? Então vamos tentar, ok? Vamos lá. Resumo do capítulo 12. Anotem aí. Primeiro, a mulher perseguida. A gente tem que entender o que significa isso no texto de Apocalipse. Capítulo 12, versos 1 a 2 e depois o verso 6. Vi grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele
a sustentem durante 1260 dias. 1260 dias. Como que nós interpretamos isso? Tem aqui os pontos. Olha os pontos. Primeiro, a interpretação mais coerente é que aqui nós temos a igreja. Essa mulher representa a igreja. Essa é a interpretação mais coerente. A mulher é a igreja. Segundo, em ambas as dispensações, no Novo e no Antigo Testamento, essa mulher aqui, que é a igreja, ela é representada aqui no Antigo e no Novo Testamento. A mulher que está para dar à luz, ela viveu tanto no Antigo, vive no Novo Testamento e dá à luz, e esse filho nasce de forma definitiva com a ressurreição. Essa mulher está vestida do sol, ou seja, ela é gloriosa e ela é exaltada. Significa que ela deve ser vista sempre assim, numa posição de grande exaltação. Ela é maravilhosa por causa do seu noivo. Ela é exaltada porque o seu noivo a adorna de finas roupas. Outra coisa, a igreja reflete a beleza de Cristo. Ela reverbera o brilho da glória de Deus. Por isso que ela é mostrada aqui nessa suntuosidade, nessa magnitude. A beleza da igreja está na beleza de Cristo. Ela tem debaixo dos pés a lua, ou seja, ela exerce domínio. E ter esse astro debaixo dos seus pés significa que ela exerce domínio. Ela tem aí o seu domínio. A igreja sempre reinou, desde o Antigo Testamento como no Novo Testamento. Em alguns momentos ela reinou somente com uma família, que foi a família de Noé. Mas a igreja sempre reinou. Ela sempre esteve dominando. Que reino ela domina? O reino de Deus. É o reino de Deus. Que é essa mulher do Velho e do Novo. Exatamente, tanto no Velho como no Novo, porque existe o reino de Deus e o reino deste mundo. Daqueles que não são de Deus, mas são do príncipe deste mundo. A cabeça da igreja é que ela tem, nessa cabeça, né, que tem a coroa, é que ela tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Isso é importante que a gente entenda. A igreja liga coisas aqui na terra e no céu. Ela faz isso. Então ela está dominando aqui, e o que ela faz aqui tem um reflexo no céu. Veja bem, uma pessoa vai chegar diante de Deus no último dia e vai sofrer a dureza de ser rejeitado naquele momento, porque não se dobrou ao reino de Deus que está com a igreja. Agora, aqueles que estarão nos céus é porque serviram na igreja e conviveram na igreja. A igreja é um dos ambientes mais importantes, aliás, o mais importante da face da terra. E como nós já dissemos aqui, esse mundo ainda é mundo porque Deus sustenta a sua igreja no mundo. Porque quando a igreja estiver toda completa e Deus recolher todos os seus santos, esse mundo deixará de existir. Outra coisa, ela está grávida, ou seja, sua grande missão é dar à luz a Cristo segundo a carne. E veja bem, não é só quando Maria tem o bebê, isso é pouco, é quando a cruz dá o filho e depois o túmulo vazio dá o filho. Esse é o nascimento. Nós falamos isso na semana passada. Jesus disse, no início as dores de parto, a mãe sofre, é duro, é difícil para a mãe ter a criança, quando está com as dores de parto. Mas depois que a criança nasce, a grande alegria. Jesus está falando da sua ressurreição. Então quem é esse menino que vai nascer? É o menino que vai nascer na ressurreição, que é o Senhor Jesus Cristo. Rede vivo. Então ela tem a grande missão. Qual é a grande missão da igreja? Dar a luz ao Filho. Ou seja, Cristo vem da igreja. Cristo vai se consolidar na sua missão de Filho de Deus, nascendo da igreja, da própria igreja. Então Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada do Messias ao mundo. Uma saga extremamente sofrida e preservada pelo próprio Deus, na pessoa de Cristo. Imagine o quanto a igreja foi perseguida. De várias formas. Desde lá do Éden,
até os dias de hoje, mas até a ressurreição de Cristo, a igreja foi duramente perseguida, de várias formas. No Egito, depois a Babilônia, depois todo aquele sofrimento voltando, e tem lá os Seleucidas contra a igreja sofreu tudo isso, são as dores da igreja para dar a criança, mas deu a criança porque Deus a protegeu, e isso é importante, ela é protegida por Deus. O verso 6 diz isso, do capítulo 12 aí de Apocalipse. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, ou seja, Deus está sempre cuidando da igreja. Verso 14: e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Lembre-se, 1260 dias é a mesma coisa que um tempo, 2 tempos, 3 tempos e metade de um tempo. Significa que, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, temos 3 anos e meio, é como se fosse 3 anos e meio, que mais 3 anos e meio, que equipare agora o momento que nós estamos vivendo, conclui 7. 7 é o tempo final, onde a igreja estará com Cristo de forma derradeira. Mas é sempre importante dizer, a igreja é sempre guardada e protegida por Deus. Sempre guardada e protegida por Deus. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quando Satanás pensa que vai destruir a igreja, vem um par de asas e ela alça voo e é liberta do inimigo. Ou quando vem uma torrente de água sobre ela, abre-se a terra e a água cai para dentro. Então, ela é protegida por Deus. Por todo o período da igreja, 1260 dias, que equivalem aos 3,5 que nós já falamos. Ela sempre recebe essa proteção de Deus. E a gente viu isso lá no capítulo 7, verso 3, com selo. No capítulo 11, verso 1, com uma medida que protegeu. E aqui no capítulo 12, verso 14, com asas. Então isso explica que a mulher perseguida, essa mulher perseguida é a igreja, que deu filho e depois é perseguida pela raiva de Satanás contra a igreja. E Deus está sempre protegendo a igreja, sempre protegendo. Alguma dúvida quanto a isso aqui? Daqui? Tudo bem? Caminhando. O filho da mulher. Bom, sabemos que o filho da mulher é o Messias vencedor. Capítulo 5, verso 10. Olha lá, o capítulo 5, verso 10. E para o nosso Deus constituístes reinos e sacerdotes e reinarão na terra. Ou seja, esses são aqueles que foram constituídos vencedores juntamente com o próprio Cristo. Ele é rei, o próprio capítulo 5 fala isso. Seu reinado é universal, é sobre todos, e em todos os lugares. Se a gente pegar o capítulo 5, a gente vai ver isso sobre toda a língua, povo, rei, povos, reino e nação. Ele reina sobre todas as coisas, sobre os 4 cantos da terra, ele está reinando. Ele completou a sua missão. Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11, mostra que ele completou a sua missão quando ele morreu. Lembra da frase de Jesus lá na cruz? Quem se lembra? Muito bom. Está consumado. Então ele completou a sua obra na cruz. Ele triunfou sobre os principados e sobre as potestades. Colossenses 2, verso 15 vai dizer isso. E ele está no trono, Ele está no trono. Vai lá para o capítulo 12, verso 5. Nasceu-lhe, pois, o filho, capítulo 12, verso 5. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono.
Então ele está entronizado. Nosso Senhor Jesus Cristo não está mais numa cruz, ele não está derrotado, ele está reinando do seu trono. E aí o Filho expulsa o dragão. Versos 10 a 12. Aqui houve a expulsão de Satanás dos céus. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Obrigado. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Olha só a vitória: o sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você quer saber de uma coisa? Nós estamos na terra. Então, lá no céu não tem mais nenhum tormento, mas nós estamos na terra. Então, o nosso inimigo está bem perto de nós, e ele está ainda querendo ver o mal da igreja, a destruição da igreja. Então, isso define bem igreja militante e igreja triunfante. Nós ainda estamos lutando contra quem? Contra esse terrível inimigo. Contra esse terrível inimigo. Então, pensem bem. Nós estamos aqui nesse reino onde Satanás está. É sempre uma questão interessante para perguntar: por que Deus deixou isso acontecer aqui? Por que Deus deixou que acontecesse isso, né? Aqui, nesse lugar? Bom, a gente pretende falar um pouquinho ainda sobre isso. Olha, esse é o filho da mulher, tá bom? Tem uma coisa muito importante, percebam bem: por causa do sangue dele, Satanás foi expulso. O sangue dele, por causa do sangue dele, do testemunho, Satanás foi expulso. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Natanael, tudo bem? Tudo jóia? Sempre, irmão Jefferson? Desculpa a ignorância, eu não sei direito que são principados e potestades. São anjos maus, demônios. Ele vence os anjos maus e os demônios. Quando Cristo morre na cruz, o véu é rasgado de cima a baixo, né? Ali há a grande vitória de Cristo, né? O sangue dele lavou-nos de todos os nossos pecados. Então, os inimigos, que são os principados e as potestades, ou seja, os anjos maus, foram destruídos. Sim, Alex. Quando Jesus fala assim, arrependei-vos que é chegado o reino, e na oração ele fala assim: venha a nós teu reino. Há alguma... Sim, o reino é esse reino mesmo que nós estamos falando, é o reino de Deus, né? É o reino de Deus. Quando nós verificamos o reino de Deus se consolidando, ele vem se consolidando do Éden até o último dia. Até o último dia. Só que agora é diferente. O reino de Deus está nos 4 cantos da terra. O reino de Deus não é mais só para o povo de Israel. O reino de Deus é sobre os 4 cantos da terra. Se lembra que Estevão falou que Abraão não conquistou o espaço de um pé? Lá no sermão, no sermão dele, que Abraão não conquistou um espaço de um pé. E é dito para Abraão que ele teria uma geração tão grande como a areia, tão numerosa, não é? Como as estrelas, não é isso? Essa é a consolidação de todas essas coisas. O reino de Deus agora se estende para todos os lugares. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Toda autoridade me foi dada, sobre os céus e sobre a terra. Os principados e potestades não vão poder impedir vocês de fazer isso. Então vocês vão alcançar os meus santos em todos os lugares do mundo. Por isso que a gente fala tanto do mural missionário, a importância do mural missionário. É isso que está sendo concretizado, a obra de Cristo em todos os lugares. Então, quando ele diz arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, né, é porque essa mensagem dele morto para salvar se torna uma realidade nele. Se torna uma realidade nele, que se consolida através da pregação. Por isso que aqui nesse texto você vai ver 2 coisas. Você vai ver por causa do sangue de Cristo, e depois você vai ver por causa do testemunho que
que deram da palavra e do testemunho, o 10 e o 11. Ó. Você vai ver as Então, duas coisas. tipo assim, o reino de Deus ele é progressivo e ele vai se tornar pleno com... Sim, porque o reino de Deus é a chamada dos seus eleitos em todo o mundo. Né? Em todo o mundo. Só que assim, quando a gente fala de progresso, não significa que em alguns momentos ele vai ser tão vasto. É que o reino de Deus está se consolidando em duas esferas, isso que a gente não consegue muitas vezes entender. O reino de Deus está se consolidando aqui e nos céus. Porque a gente pensa em igreja somente aqui, né? É que a gente não morreu, por isso que a gente fica pensando somente aqui. Porque quando a gente morrer, a gente vai estar numa outra igreja, que não é essa aqui. Então, essa é uma coisa muito importante para quem não gosta muitas vezes de frequentar estudos ou igrejas. Você vai viver numa igreja. Cristo nos salvou para viver numa igreja. Cristo nos salvou para viver conjuntamente, em comunhão, estarmos juntos. É claro que o mundo será uma grande igreja, mas esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem para entender na vida. Né? A gente pensa que na vida a gente vai viver para comprar coisas, para adquirir coisas. A grande beleza de viver nessa vida é de você ter comunhão com os santos e conviver com os santos, porque essa é sempre a nossa realidade, aqui e nos céus. Sim. O que me impressiona, nós temos o Evangelho hoje, nós temos a nossa igreja. Quantos que deram a sua vida para que nós tivéssemos... Muito bem pensado, muito bem pensado. É isso mesmo. Quantos? Ouve Leia a história da igreja, desde o... Você vai ver no capítulo 13 que Deus não nos promete livrar da morte. Não nos promete livrar da morte. Ele promete estar conosco na morte. Isso que é belo no texto bíblico. Ninguém prometeu, Deus não prometeu de nos livrar da morte. Ele tem uma visão eterna. Exato, visão eterna. Esse é o ponto. Ele nos deu uma visão eterna. A igreja é triunfante e vencedora, não porque ela aqui nesse mundo vai ter milhões e milhões e milhares de membros. A igreja é triunfante e vencedora porque ela está sempre reunida diante da presença de Deus, no grupo que é fiel aqui e que está nos céus também. O texto de Hebreus fala isso, que quando nós estamos adorando também com os nossos irmãos que estão nos céus. É como se nós estivéssemos, no domingo nós estamos adorando junto com todos aqueles que não estão mais conosco, mas estão adorando também ao nosso Deus. Essa é uma palavra muito boa, Natanael. Abre a nossa visão para a eternidade, e não meramente para essas coisas que estão acontecendo aqui. A gente tem uma visão da eternidade. A gente consegue ver a igreja aqui e a igreja na eternidade. Vamos lá, o dragão é importante a gente entender também, porque esse texto de hoje tem a ver com o dragão. O dragão sempre quis o fim da igreja, ou o fim de Cristo. Capítulo 12, verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ou seja, sempre foi do interesse de Satanás acabar com Cristo. Acabar com a igreja seria acabar com Cristo. Isso acontece sempre no Antigo Testamento. Sempre tem essa questão do Antigo Testamento. O fim da igreja, seu interesse, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, porque Cristo venceu, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. 13. Ele persegue a igreja que é o filho varão. Essa é a finalidade do dragão. Ele quer o fim de Cristo, não conseguiu. O que ele quer agora? Fim da igreja. Duas dispensações, fica claro aqui. Antigo Testamento e Novo Testamento, fim de Cristo. Não conseguiu? Fim da igreja. E alguém pode pensar assim, como que ele queria o fim de Cristo? Gente, ele quis de várias formas. Mas não sei se vocês perceberam, uma das formas que ele queria o fim de Cristo é que Cristo ficasse do lado dele. Se prostrar diante dele. Perceba como ele queria o fim de Cristo. Ele queria que o fim de Cristo, acabando com a missão de Cristo, né? Ele exerce influência no mundo. O verso 3, né, que a gente já viu aí, né?
grande vermelho, 7 cabeças, a cabeça de 7 diademas, significa que ele tem uma influência universal, ele atinge todos os lugares perfeitamente. Isso é muito importante, gente. A perfeição de Satanás é que ele consegue tentar em todos os lugares. Não tem um canto do mundo que Satanás não possa tentar, inclusive na igreja. É isso mesmo. Uma pessoa pode estar na igreja sendo tão tentada como está lá no mundo. Não tem um canto, ele é perfeito nisso, nessa questão de ser tentador. Outra coisa, o verso, qual que é o 9, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para as crianças. Satanás não coloca coisas horríveis e horripilantes. Crianças aqui adolescentes. Ele não coloca coisas horríveis, ele coloca coisas sedutoras. Né? Ele não vai colocar algo que não chame atenção. A mariposa, ela precisa dar luz para ir até a luz. Então é dessa forma que Satanás age. 10 chifres representa a sua capacidade de poder. Aqui é outra coisa importante. Não pense que Satanás é fraquinho, não. Tem grande poder. Aliás, é isso que Paulo diz. Você não encara a tentação, você foge da tentação. Foge da tentação. Não pense assim, isso aí eu aguento, isso aí eu venço. Não brinque, fuja. É a melhor forma. Resistir ao diabo. Aí é ele que vai fugir de você. Mas quando você resiste ao diabo? Quando você foge para o outro lado. Quando você vai para o outro lado. Né? 7 diademas. Esses 7 diademas representam um poder falso. Ele tenta ter um poder universal, mas esse poder é falso. E aí a gente vê outros textos aqui que demonstram esse poder. Ele é grande, significa que ele é perigosíssimo. Ele é acusador, verso 9, e ele está com muita raiva. Olha o verso 12. Por isso festejai aos céus e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você lembra, Paulo? Você perguntou aqui, mas por que mar? Porque na verdade o poder de Satanás se estrutura não meramente em nos tentar, chegando no nosso ouvido e dizendo, faz isso. Né? A gente pensa que Satanás ele vem com essa coisa assim, faz isso. Não. Ele vem com um poder muito maior. É um poder muito maior. Por exemplo, muitas pessoas, não tem aquele negócio da baleia azul? Quem se lembra daquele negócio da baleia azul? Se lembra da baleia azul? É uma coisa simples. Vem por um meio de comunicação simples. E algumas pessoas perderam a vida por causa daquilo. É muito simples. Você pega um clipe na MTV agora não existe mais. Você pega um clipe, alguma coisa, aí você fala, é inocente nada. Tem uma série de informações ali que demonstra todo o poder. Tem muita gente interessada naquilo. Eu posso dizer que tem gente interessada que você use drogas, que você seja um viciado em álcool, que você caminhe pela prostituição. Existe uma série de forças e de poderes, e Satanás é fortíssimo para fazer isso acontecer. Ele tem caminhos e metas para alcançar. Os demônios também têm suas metas, né? Quanto maior o número de pessoas saindo da igreja, perdendo a fé, melhor para ele. Daí, ele está com muita raiva. Mas outra coisa que é importante a gente entender, ele não é onipotente e nem eterno. Olha o 7 e o 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ele tem poder, mas não todo o poder. Não todo o poder. E o outro, o verso 12, né? Por isso festejai a terra e o mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe... Então ele não é eterno. O tempo de Satanás está acabando. E é aquilo que a gente falou do kamikaze. Se lembra? O
kamikaze e joga toda a artilharia que tem para cima do navio. Já que agora ele não tem mais tempo, ele não tem como voltar mais para a base, ele não tem como voltar mais para o céu, ele pega o avião e vai querer atirar em cima dos crentes. Essa é uma linguagem usada pelo Packer. Sim, Otávio? E que momento ele foi expulso? Oi? Em que momento Satanás foi expulso? Nós dizemos que quando Cristo foi glorificado, quando Cristo venceu na cruz. Ele tinha esse livre acesso. Até em João, né? Satanás tinha livre acesso. Como acusador, ele sempre teve livre acesso. Satanás ele teve. Mas quando Cristo consumou a obra, todas aquelas pessoas que viveram uma verdadeira fé no Antigo Testamento tiveram confirmada a sua salvação. E todos aqueles que vão viver até o retorno de Cristo têm confirmado a sua salvação. Não há mais acusador. Só que tem uma coisa: Satanás não sabe quem são os eleitos. Ele sabe que tem pessoas que demonstram o sinal de eleição, ou sinais de eleição. Quem são? Quem são esses? Os que confessam a Jesus e como seu Salvador. Ou seja, quando você diz Jesus Cristo é meu Senhor, você está arrumando briga com aquele que é o Senhor desse mundo. Pastor, sabe? Sim. Esse pensamento, o foco do Satanás é nos atingir. Sim. Mas ele quer, não é que ele quer nos destruir, ele quer, o intento é destruir a Cristo. Não, na verdade, assim, aquilo que nós já estamos falando, ele tentou de todas as formas no Antigo Testamento acabar com a igreja, porque era acabar com o próprio filho. O filho já nasceu, a sua obra hoje é obra de raiva e de rancor para com o que sobrou para ele. O que sobrou para ele nesse momento? Isso aqui, esse reino. Ele quer descontar em nós. Exatamente. É como se dissesse assim: tem um grupo aí que eu posso afetar, que é um grupo daquele meu inimigo. Deus é o inimigo de Satanás, então ele quer afetar. Pastor, Oi. pode dizer que ele meio que inveja nós porque nós ainda temos o direito à salvação e ele já é condenado? Podemos dizer que sim, mas soma-se a isso ao fato de que Satanás sempre quis ser mais do que Deus. No capítulo 13 você vai perceber que ele vai querer imitar a obra de Deus. Isso é uma coisa interessante. Satanás não é criativo. Satanás ele sempre tem que imitar a Deus. Isso é uma coisa para a gente perceber que ele é criado. E hoje estão dando tanta força a ele que ele, em algumas igrejas, ele ganha um destaque maior do que o próprio Deus. Mas ele é um imitador. Você vai ver que no capítulo 13 ele vai tentar imitar o Pai. Quando ele cria a primeira besta, ele vai tentar imitar o Filho. E quando ele cria a segunda besta, ele vai tentar imitar o Espírito Santo, ou o profeta. Ele está tentando fazer a mesma coisa. Ele é como se dissesse: olha, tem um reino melhor, que é o meu reino. A maldade de Satanás é tão grande que ele acha que pode ter um reino tão melhor quanto o do próprio Deus. Há uma briga, há uma guerra, realmente, nesse sentido, por isso que é uma batalha. Então, ele está limitado, como a gente vê no 12. O que a gente tem que entender no capítulo 12 é que Deus é o protetor da igreja. Sempre isso é importante. A igreja está no mundo, mas Deus a protege. O 6, o 14 e o 16. 6, 14 e o 16 mostra isso. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Deus lhe prepara um deserto. Capítulo 12, verso 6. Deus protege a igreja, olha que interessante isso, na morte. Olha o verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Percebe o que está dizendo o texto? Esses que são crentes de verdade, você sabe que eles são crentes de verdade, porque na morte
eles são fiéis. Naquela época era muito difícil ser fiel. Se você fosse fiel, você poderia ir para a cadeia. Se você fosse fiel, você poderia ir para o Coliseu servir de espetáculo. Se você fosse fiel, você poderia perder um dos seus membros. Se você fosse fiel, você ia passar fome. Esses que morreram assim, morreram porque foram fiéis, deram testemunho. E o que o Natanael está falando é verdade, né? Aqui, talvez a dona Mirtes conheça bem dessas histórias aí pelo pai, mãe, não sei, avó, que era muito mais difícil ser crente aí do que é hoje. Né? Hoje é tranquilo, você vai para a igreja é tranquilo, mas a gente não pode esquecer que Satanás também é sagaz, viu? Não é porque hoje nós não temos aquelas perseguições que está tudo certo. Ele utiliza de engano. Satanás ele engana. Então hoje quando você pensa que está tudo, cuidado quando você fala paz, 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 porque pode ser que ele não esteja assim, tão cheio de paz. Então, Deus protege a igreja tem um exército de anjos ao seu favor, e ela tem segurança em Cristo. Cristo é a sua segurança. O sangue de Cristo, a obra de Cristo. Em Hebreus 7:25 diz que Cristo intercede pela igreja. Romanos 8:34, Ele é a proteção da igreja. A vitória da igreja, isso é importante no 12 também. A igreja vence por duas causas aqui. Duas causas, de Cristo e seu sangue, né? E do testemunho que a igreja dá. Então por isso que a igreja é vitoriosa. A igreja é vitoriosa por causa do sangue de Cristo, e a igreja é vitoriosa por causa do seu testemunho. Enquanto tiver crentes sendo fiéis no testemunho, significa que a igreja está firme. E aí o capítulo 13, né? Pastor, só mais uma coisa. Às vezes o servo de Deus é acusado por gente da igreja. No caso de João Lúcio. Qualquer igreja, o Senhor levou para. Tá. Nós vamos entender isso aqui agora. Quer ver? Olha como vai ficar mais nítido para nós, né? No capítulo 13 aqui. Nossa, acho que me salvou uma coisa que eu tinha aqui. Mas vamos lá. Primeiro, o que a gente vai ver no 13 é que o anticristo, que fica bem evidente aqui nos versos de 13 a 18 do capítulo 12, está atuando em todo o capítulo 13. O capítulo 13 é para demonstrar bem como o grande dragão está agindo contra a igreja que está no deserto. O capítulo 13 tem essa função, mostrar para nós como a igreja está sendo atingida pelo dragão. Olha só. Um ministério de imitação. Satanás, embora derrotado, ainda recebe permissão para perseguir a igreja com sua fúria mais terrível. E essa é uma das coisas que a gente encontra sempre em Apocalipse. Deus permite que a igreja seja caçada. Deus permite que a igreja seja perseguida, né? Deus permite que a igreja sofra. Essa é uma coisa. Aí que está. O crente precisa da aprovação. Aprovação. O crente precisa disso. A gente ora para dizer assim: Senhor, me livra disso, mas o crente precisa. É evidente, a igreja não permitiu, quando eu faço a Guiné, quando se trajando, a igreja estava mantendo a sua fúria. Exatamente. Depois que Constantino tornou o cristianismo como a religião do Estado, a igreja já descamba. Então a igreja precisa disso. A gente percebe que a igreja precisa dessas coisas. Então, quando você passar por uma tribulação, saiba, Senhor, Tu sabes do porquê disso está acontecendo. Eu não gostaria. Você pode dizer para Deus, Deus não vai ficar chateado com você, não. Senhor, eu não gostaria de estar passando por esse problema. Não gostaria. Mas Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. Né? Então, e ele tenta falsificar a obra da redenção de Deus. Né? Vejamos como ele tenta fazer isso. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Você percebe que é uma imitação?
do capítulo 5? Deus não deu o trono para Jesus? O dragão aqui agora está dando o trono para a besta. Percebe a imitação? Olha aqui, ó. Então vi uma a besta que vi era semelhante ao leopardo com os pés de urso, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Quem recebeu toda a autoridade? Jesus. O que Satanás faz? Ah, é? Você fez a sua obra, agora eu vou fazer a minha obra. Eu agora vou levantar o meu Messias. Quem é o Messias de Satanás? A besta. A besta. Tenta imitar o Espírito Santo. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Quem é que faz a gente crer em Cristo hoje? É o Espírito Santo. É Ele que faz a gente crer. Satanás criou uma outra besta para fazer com que as pessoas creiam também. Isso responde um pouco, Natanael, a sua pergunta, porque o sistema de Satanás é o sistema religioso. Na verdade, o sistema de Satanás é político, econômico, religioso. É assim que as coisas funcionam com Satanás: política, economia e religiosidade. Política, poder. Aquilo que eu falei para vocês, países do terceiro mundo estão países do primeiro mundo incentivando países do terceiro mundo a terem leis favoráveis ao aborto. Percebe isso? Países do primeiro mundo incentivando países do terceiro mundo a ter leis favoráveis ao aborto. Isso é um poder político. Mas vem também por um poder econômico. Qual é o poder econômico? Quem tem dinheiro manda em quem não tem dinheiro. E o poder religioso? Gente, se vocês ouvirem e assistirem uma festa chamada... Gente, eu até esqueci o nome da festa. Também nunca fui. Como é que é o nome? Não, tudo bem, essa também. Mas como é que é? Aquelas das... É uma rave. Quem falou? O seu João? O seu João falou uma rave. Muito bom, seu João. Isso aí, tá antenado. Uma rave. Você vê, por exemplo, Experience. Não tem um negócio assim? Experience. Gente, é uma festa que começa às 10 horas da noite. Ela vai terminar 6 horas, 7 horas da manhã. Ou mais. E tem uma série de coisas nessas festas onde as pessoas entram em transe. É uma verdadeira religião, é um louvorzão, todo mundo vai. É um negócio doido assim, e entram umas coisas, entram umas figuras que parecem anjos assim, penduradas nos cabos. Agora imagina o seguinte. Agora imagine o seguinte: essas pessoas fazendo isso com muita bebida na cabeça, com muita droga na veia, no coração. Essas pessoas, elas têm verdadeiras experiências assim de êxtase. Êxtase, né? Elas têm uma... É tudo religioso. É religioso, né? Então, Satanás trabalha nessa linha. Sim. Você falou da igreja. Primeiramente, não fui. Tá bom. Eu conheço um amigo meu. Altas horas. Essas últimas grandes aí, em que eles, eles enfeites, essas coisas, foi em adoração a Satanás. É isso mesmo. A abertura deles começava no inferno, aí Satanás se apresentava, o rei. Aí, eu estou falando. Quando você pega um show de rock mesmo, os antigos, hoje está todo mundo mais light, né? Até os roqueiros hoje tá carregando criança no colo, tá tudo mais calminho, né? Mas no passado o roqueiro comia cabeça de coisa no show, né? Era toda hora com aquele negócio assim e tal. Mas é bem religioso, se você perceber, é bem religioso, né?
E por fim, tenta imitar a igreja. Adora o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. Né? É um tempo curto, mas é um tempo. Agora, o que eu quero que os irmãos entendam é que vira uma igreja, vira uma própria igreja. Tem todo o sistema assim, de adoração. As pessoas adoram mesmo, a ponto de venerar. As pessoas amarem assim, de fazerem coisas assim absurdas com esse tipo de amor. E isso é uma imitação. O que nós fazemos aqui? Nós somos adoradores também. Nós somos adoradores. Nós também deveríamos ter toda uma visão de adoração quando chega numa igreja. Estou diante de Deus, estou diante do meu Senhor Jesus Cristo, da obra do Espírito Santo que me orienta a isso. Então nós deveríamos ser assim também. Satanás pegou a mesma coisa, só que ele falou o seguinte: aqui você pode fazer o que você quiser. Pode ser se dizer que Satanás hoje já tem uma igreja, tipo, que o adora. Ele sempre teve. Mas depois da caída dele nesse mundo, ele falou: já que eu estou aqui, agora eu transformo tudo isso daqui no meu reino. E numa afrontação a Deus, o reino dele é uma cópia do reino de Deus. Tem adoração, tem igreja e tem trindade também. O Pai, o Filho e o Profeta. Trindade. Sim. Essa questão da trindade satânica, vamos dizer aqui, é só uma questão teórica da visão, ou a gente tem alguma ideia prática? Não. É uma imitação, é claro, né? É uma imitação. Mas é a visão de Sim. Mas não sei se você percebeu, o texto que a gente leu hoje termina com meia. E quem é sábio entenda isso. Porque quem não é sábio ama essas coisas e vive para essas coisas e morre para essas coisas. Mas quem é sábio sabe que isso é uma tremenda enganação. Quando uma pessoa vive a vida toda dele e acaba essa vida nas drogas, viveu tudo, até o máximo nas drogas, ele achou que aproveitou o máximo a vida. Ele adorou a besta, a Satanás, o dragão, e aceitou a doutrina do profeta. Ele viveu para a trindade maligna. Agora, isso não é bom, isso não é perfeito, isso não é 7, é meia. Isso é coisa de falsidade, de mentira. Nunca é verdadeiro, que nem o 7. Então esse é o problema. De uma certa forma, não temos isso assim, né? Algumas pessoas tentam fazer isso. Aqui é uma igreja satânica, uma cruz virada, uma trindade ao contrário. É só uma tentativa de alguém externar uma coisa que Satanás está tentando fazer. Mas é uma ilusão também. Só uma ilusão. Pastor, Oi? aquela seita, não sei se ele existe nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. É isso aí que você está falando, né? A Ku Klux Klan, ela, por incrível que pareça, ela surge de uma visão religiosa, né? Muitos, até presbiterianos, metodistas, estavam envolvidos nisso, infelizmente. É uma pena. Mas é isso mesmo. Porque a partir do momento que você vê alguém agindo dessa forma, você vai perceber que o poder de Satanás é para a morte e é para a raiva. Onde tem Satanás agindo, você não vê pessoas de bem, você vê as pessoas de mal. Onde Satanás está agindo, você vê as pessoas com raiva uma das outras. E essa ideia da cor da pele de uma pessoa ser tão importante a ponto de você querer ver o fim dela, isso é maligno. Só pode ser maligno. Nós não temos que ter nunca, de forma alguma, nenhum preconceito com relação a essas questões. Mas infelizmente nós vivemos em um ambiente assim. E tinha muitas pessoas que entendiam isso. Até biblicamente diziam que a cor negra era a marca de Caim. Né? É uma coisa terrível. E aí a gente percebe, Satanás está na fé. Ele transforma a religião em loucura. Transforma realmente a religião em loucura. Os nazistas, eles matavam durante o dia, né? Faziam atrocidades cristãos e à noite eles estavam na igreja. Exatamente. Seria satânico. Tinha isso mesmo.
Esse aqui não é bem o meu gráfico, mas eu vou continuar com ele, porque o outro está diferente, ele está maior, tá mais... mas eu vou continuar aqui. Se bem que eu não tenho como continuar muito, eu não vou tirar muito tempo. Cadê a Jojo? Jojo está ali, eu vou rápido agora, tá, Jojo? Então vamos lá. Eu vou só até onde a gente puder aqui, até 9:05, não passo 9:05. A besta como a imitação de Cristo, né? Os versos de 1 a 3. Ela recebe a autoridade do dragão como Cristo recebe a autoridade de Deus. Ela foi morta como Cristo foi morto. Vocês perceberam isso? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Sabe o que isso aqui é uma pista? A besta, ela será uma espécie de herói. Todo mundo vai gostar dela, assim como se fosse um herói. Tal como Cristo é o nosso herói. Ela tem uma cabeça golpeada e ela, de uma certa forma, ressuscita. As pessoas ficam maravilhadas porque ela venceu. Então é uma forma de chamar a atenção. Super-homem. Tem sempre uma coisa assim, não tem? Morre, tem um herói, sempre tem um herói, né? Sempre tem um herói. E quando tem um herói, você pode perceber, ele pode fazer o que quiser. Não é isso? Até... eu não vou falar mais nada não. Tá bom? Ela foi morta como Cristo foi morto. Outra coisa, né? Ela exerce poder sobre a terra por meio dos governos humanos. Esse governo se opõe a Cristo. Olha só. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha isso, gente. O poder dela é o poder sobre toda tribo, língua, povo e nação. Existe um poder realmente que conduz o mundo hoje, né? Existe um poder que conduz o mundo hoje. E é um poder que está em tantos lugares, né? Em tantos lugares, como na política existe esse poder. A gente vê esse poder sendo dito, né? Para muitos lugares. Deixa eu só pegar um deles que é bem forte. Hoje você tem um discurso que é o discurso da inclusão. Então você tem que aceitar tudo por causa dessa inclusão. É uma força, né? Se tem um político que fala sobre isso, todo mundo gosta dele. Todo mundo quer ter esse político. Olha, esse político é mente aberta. É muito bom tê-lo aqui. Mas outra coisa também, a igreja deve ser perseverante. Olha só o que diz os versos 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu vou parar até aqui. Os crentes estão atentos a isso. Isso é importante. Ó. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Os crentes estão atentos a essas coisas. Alguns dos crentes estarão destinados às prisões. Alguns dos crentes estarão destinados à morte da espada. E os crentes, depois da morte de Cristo, devem se preparar para tudo. E devem ser perseverantes na fé. Vamos terminar com a primeira de Pedro 1:7. Primeira carta de Pedro 1:7. Primeira de Pedro 1:7. Vamos ler juntos? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então aqui essa é a nossa posição. Os crentes devem permanecer fiéis, mesmo diante de todas essas perseguições, porque o dragão tem interesse através da besta de nos atingir. Semana que vem a gente
parte aí para o segundo ponto desse estudo e a gente fala sobre a besta, né? Esse número besta. Você sabe o que significa 666? Acho que é o número da besta. É o número da besta, né? Mas sabe o que significa? Sinal de que não. É o sinal de que não crê em Cristo, que é o mesmo sinal que a Bíblia fala na mão, né? E na testa, no caso a palavra, e que confessa Cristo. No agir dele, ele demonstra que ele é o servo de Deus. E a besta é esse sinal ao contrário. Vai demonstrar separação, realmente. Vocês já ouviram que a besta, que esse sinal vai ser colocado na testa, assim, uma espécie de código de barras, ou então chip na mão, né? Já viram essas coisas todas? Por favor, se ouviram isso, por favor, jogue isso fora, não tem nada a ver. Nós vamos ver isso na semana que vem, tá bom? Não, bem sim, assim. Não é isso. Quando fala de alguns crentes estarão destinados a morte de espada. A espada não passou os dedos de espada, né? A espada? Porque isso sempre aconteceu já isso. Não vai acontecer mais. Exato. É que espada significa morte, nesse caso. Morte, se você pegar, por exemplo, nesse sentido, a janela 10 por 40, aliás, nós vamos ter o reverendo Osni aqui, viu? Reverendo Osni, né, Mônica? Reverendo Osni aqui, vocês vão ver um pouquinho do que, mais um pouquinho do que é viver ali na janela 10 por 40. Mas todo tipo de morte que um crente sofre por perseguição é espada. É espada. Só para ter uma ideia, no Brasil, alguns crentes estão morrendo pela espada, em alguns lugares, como por exemplo Rio de Janeiro, porque não concordam com milícias. Com aquelas milícias, sabe aquelas milícias lá? Que alguns falam assim, até que é bom porque ajuda e tal. Tem alguns crentes morrendo por causa disso. Exatamente. Então, o que nós precisamos entender é que espada aqui é morte. Significa que crente, é muito importante isso, seu Paulo. É muito importante isso. Porque muitas vezes algumas pessoas fazem pública a profissão de fé. A gente mesmo, né? A gente faz pública a profissão de fé, assim, agora chegou o momento de fazer pública a profissão de fé. Mas a pessoa não está entendendo que ela está assumindo um compromisso para um momento como esse. Deixa eu só dizer uma coisa rapidinho para vocês. A besta não é uma pessoa só. São várias representações em vários momentos. Hitler já pode ter sido uma besta. Nero já pode ter sido uma besta, mas não quer dizer que não possa surgir uma outra besta daqui a pouco, tá bom? Então a besta é na verdade uma figura que surge de tempos em tempos, e na semana que vem nós vamos entender como que nós podemos saber o que é uma besta, tá bom? Semana que vem a gente vai saber uma besta. Sim, senhor. 666? Semana que vem a gente vai. Mas olha, desde já, tá bom? É uma dízima. 666 nunca será 7. Será perfeito. Não, veja Satanás aqui tentando imitar Cristo. Nunca ele vai fazer. E como é que ele tenta fazer? Com ele mesmo. A primeira besta é a segunda besta. 666. Entendeu? 666. O dragão, a primeira besta e a segunda besta. 666. Nenhum deles consegue ser 7. E nunca serão 7. E quem está seguindo os caminhos do dragão, da primeira besta e da segunda besta, também tem uma marca neles, chamada 666. E a marca não é o chip, e nem o código de barra. Semana que vem a gente vai saber aqui.